Bom dia, esse é o canal Paz e Bem, é o Caminhos do Espiritismo, nós somos o Sejus e voltamos hoje com mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a pureza de coração, mas antes disso, vamos ligando os nossos corações a Deus, essa inteligência suprema, essa bondade, essa misericórdia infinita, que é sempre justa, e vamos pedindo que nós possamos nos autoeducar, nos transformarmos, e cada vez mais estamos em um novo patamar evolutivo para que assim nós possamos ser artífices da nossa evolução, mas conjuntamente possamos caminhar como de forma coletiva para uma transformação do planeta. E assim, no dia de hoje, nós vamos receber o Felipe Albani, que é linguista, professor do Rio de Janeiro. É importante a gente dizer isso, porque a gente tem gente de todos os cantos e de outros países também no Sejus, temos gente da Suíça, da Europa, em vários locais. Então, ele é do Rio de Janeiro. E a gente vai começar falando aqui desse capítulo do Evangelho sobre a simplicidade e pureza de coração. Então, eu vou só dar o trecho aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando se diz assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Felipe, como é que a gente introduz isso para o nosso internauta? Bom dia. Muito bom dia, Carla. Muito bom dia a toda a comunidade Paz e Bem, que hoje veio para prestigiar mais uma vez esse trabalho, Caminhos do Espiritismo. Bom dia também à galera do Sejus, que vem participando diuturnamente no nosso trabalho de repensar a doutrina, repensar diversos tópicos e agora também trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso trabalho. E aí, dentro desse aspecto, é interessante observar que essa passagem, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, é a sexta bem-aventurança. E é interessante que Kardec pula, né? Apresenta a primeira bem-aventurança no capítulo 7, já pula para a oitava, para a sexta bem-aventurança, que seria, a princípio, num patamar mais evoluído do crescendo que Jesus propôs dentro das bem-aventuranças. Mas, de qualquer forma, Kardec coloca aqui no item 3: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Kardec já colocou ali. Nós falamos primeiro da humildade, que é o primeiro patamar. E a gente tem que se ligar que futuramente a gente tem que chegar nesse ponto da pureza de coração. E isso é importantíssimo para que nós consigamos continuar a nossa jornada evolutiva. É uma coisa que faz parte do nosso trabalho, que é vislumbrar essa ideia de termos essa pureza de coração, que não é simplesmente a pureza do corpo e simplesmente ficar pensando o dia inteiro em fazer bondade, ou simplesmente rezando o dia inteiro. Significa você ter uma educação já bastante fundamentada e bastante formada para lidar com todos os desafios da nossa encarnação. Às vezes eu me atrapalho aqui com o microfone, eu ponho ele no mudo. E aí, Kardec, né, ele vai sempre ser muito, ter um pensamento crítico muito evoluído. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, mas se o espírito da criança, né, e os espíritos também que davam mensagens no Evangelho através de Kardec também vão fazer essa parte, né? Kardec já era assim, porque era um pedagogo, né, um professor, e os espíritos também vinham desse jeito. Então, vamos dizer o seguinte: pois se o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento como ele é, né? Cadê a sapiência, né, na obra de Deus? E aí ele vai dizer o seguinte: olha, a criança necessita de cuidados especiais, ela precisa da ternura materna, a gente já conversou sobre isso no livro dos Espíritos, então ele precisa cativar a mãe, então por isso que a gente esquece tudo, reencarna, e chegando aqui, aos poucos, a gente vai mostrando. Então, quando Jesus faz essa associação com a pureza de coração e com uma criança, é por conta disso, porque quando nós reencarnamos, nós ainda somos aquele ser frágil que desperta, né? Um bebê desperta nas pessoas aquela alegria, aquela empatia, né? É mais difícil uma pessoa que não sorria ao ver um bebê, embora existam algumas. Então, Jesus vai fazer disso como se fosse uma túnica de inocência, mas nós sabemos que na condição de reencarnação, depois de um certo tempo, o espírito vai mostrar as suas tendências. Então, eu vou devolver a palavra aí para o Felipe para a gente continuar o estudo. Aqui, né, tem essa passagem do Evangelho de Marcos, que é o segundo tópico,
Apresentaram então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos se afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentaram, Jesus, vendo isso, zangou-se. Interessante essa coisa de Jesus se zangar, né? A gente tem uma ideia, né, mas de Jesus zangado, né? Jesus que era amor, né? Certamente deve ter sido fraternalmente assertivo. Não, não faça isso. E lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Isso também é muito equivocado. Durante muitos séculos se interpretou de que a criança morria direto para o céu. E a gente sabe que o céu é apenas um estado de espírito, e a gente também entende que aqui é para os que se lhes assemelham. Mas de que forma? Digo-vos de verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí é que é a grande dificuldade a gente entender o que é receber o reino dos céus, ou o reino de Deus, como uma criança. Significa, pegando lá do capítulo 7, uma questão primeiro da humildade. E a questão também de você não ter um orgulho. A questão do símbolo da criança tem a ver, primeiro, com essa simplicidade que a criança tem. Porque você, às vezes, um simples sorriso já cativa, né? Como você mesma falou, Carla. O simples sorriso já cativa, o simples olhar da criança já cativa, a gente já fica encantado. E certamente é porque a criança já olha para a gente também com um outro olhar, né? Sempre de um olhar de uma certa bondade. E a gente tem uma certa dificuldade com isso porque nós todos estudamos, nós todos temos vivências, e nem sempre nós aceitamos as coisas como elas realmente são. Nós precisamos realmente ter um senso crítico, mas a gente precisa entender também o que é realmente essa ideia de você olhar e entender também com o coração. Não é somente a razão. Por isso que no Espírito de Verdade fala em outra passagem do Evangelho: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos dessas duas asas, exatamente. Nós precisamos desenvolver a parte intelectual e também a parte espiritual, melhor, a parte moral. Que aí a gente consegue entender melhor essa proposta de Jesus de uma vivência com Deus, uma vivência com esse espírito de fraternidade que ele tanto não só preconizou, como ele mesmo vivenciou, trazendo aqueles 12 apóstolos, depois aqueles outros todos discípulos, e tratando todos como iguais, inclusive aqueles que queriam persegui-lo e que conseguiram levá-lo para a cruz. E aí é bacana porque entra na sequência um estudo que ele vai dizer pecado por pensamentos, adultério. Uhum. A gente só leva o adultério ao pé da letra, e aqui eles falam claramente, olha, não é a acepção da palavra que vocês usam que Jesus queria dizer. Ele designava qualquer mal, pecado, tudo e qualquer pensamento mal, como se fosse uma forma de adultério. Então, quando a gente está falando de adultério, a gente está falando e o tema é pureza de coração, a gente está falando o seguinte, que na medida que a gente avança, né, na vida espiritual, ou a gente se esclarece aqui enquanto encarnado, a gente passa a fazer novas escolhas. Então, se temos um mau pensamento, ainda resulta da imperfeição da alma. Isso é muito fácil da gente colocar no contexto de sociedade que a gente está vivendo. Por exemplo, quando alguém que não tinha condições econômicas como nós temos, passa a ter. Então, é aquela história do que horas ela volta, que a filha da empregada passou na faculdade e o filho da patroa não passou na faculdade. Então, você passa a pensar mal da empregada e da filha da empregada, porque, olha, como que ela entrou na universidade e o meu filho que teve tudo não entrou? Quando o outro aparece com algum outro bem que você começa a suspeitar, mas aí tem coisa. Então, tudo isso, gente, é evangelho, é pureza de coração. Quando o outro conquista algo, ele tem um negócio, tem um restaurante, tem alguma coisa, e ele conquista algo, quando aquela pessoa que está em exclusão e necessidade na rua sai da rua e passa a ter um emprego, alguma coisa, e a gente consegue ficar alegre com isso é pureza de coração. Porque aí você deixa de ter maus pensamentos, de ser esse adultério que Jesus fala, porque aí em seguida ele vai falar da verdadeira pureza, que é mãos lavadas. Então, vou devolver a palavra aí para o Felipe para a gente continuar esse estudo. Essa questão do adultério realmente é muito importante para ser esclarecido, porque a ideia do adultério,
conforme está colocando aqui, o próprio Kardec coloca, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E nós, como estamos ainda num planeta, num país, num sistema que praticamente nós somos levados a querer pensar mal, a gente acaba causando ou tendo a possibilidade de entrar nesse adultério por pensamento. E é interessante que, dando uma olhada em alguns estudos interessantes, como, por exemplo, tem um livro do Pastorino, que é chamado Sabedoria do Evangelho, e que ele comenta que Pastorino, vocês devem lembrar de um livro chamado Minutos de Sabedoria. Então, ele foi um grande estudioso, e a obra dele, infelizmente, está esgotada. Tem algumas obras aí deles disponíveis em PDF aí pela rede, mas, de qualquer forma, ele fala exatamente dessa questão do adultério ser a nossa traição em relação ao pensamento ligado, conectado com Deus. Então, essa que é a nossa dificuldade, é retomar esse nosso relacionamento com essa conexão do pensamento com os espíritos superiores. E aí é que entra essa questão. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Com a nossa evolução espiritual, nós não vamos mais pensar nisso. Mas nós temos que ficar o tempo todo vigilantes, porque de repente você está lá na sua rede social, no seu WhatsApp, aí de repente chega assim, olha só, veja isso aqui. Aí vem uma mensagem de ódio, como por exemplo, chega assim, olha só, essa pessoa precisa ser presa, nós temos que divulgar a maldade com essa pessoa. Isso é uma atitude de vingança. Isso não é uma atitude cristã. E não vai te levar em nenhum momento uma bondade você olhar e pensar mal dessa pessoa. A pessoa que pratica o mal é digna de misericórdia, de pena. É claro que ela tem que ser chamada a atenção. Mas ela está causando uma coisa que vai só causar mal para ela mesma. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente, vamos ignorar e vamos dizer, não precisa agora pensar mal das pessoas. A gente precisa ser crítico, entender o que levou aquela pessoa a ficar numa situação ruim. Vamos pegar um exemplo. Tem uma passagem que todo mundo conhece, que é o caso, por exemplo, da mulher adúltera, que em outra passagem do Evangelho também fala sobre isso. O que levou aquela mulher a atrair o marido? O que levou o marido a atrair a esposa? O que levou a pessoa a ir para a rua delinquir? Quais são as causas disso? Então não adianta só apontar o erro. É preciso observar a causa. E Jesus olhava para a causa. Por isso que ele sabia como agir diante das situações. E é isso que nos falta hoje em dia, esse senso crítico, de olhar e tentar ir direto a essas causas para mudar essa situação. Porque isso é a nossa vida em sociedade. E aí começa essa questão do pecado por pensamento. Nós pensamos exatamente no mal. E aí pega aqui no item 7º. Sofre as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? Bom, se você pensar mal, o efeito vai ser realmente você ter, de repente, outras repercussões, porque do pensamento você pode ter um ato mal, uma palavra má. Mas tudo começa com essa nossa autoeducação. Saber filtrar essas provocações, que nós estamos no mundo em que essas provocações virão, e a gente não passar para frente. E usar o nosso senso crítico. Isso aqui realmente é para agir desse jeito? É para sair postando nas redes sociais e falar mal? Não. Nós podemos mudar isso. Vamos propor uma outra medida. Vamos pensar de que maneira a gente pode propor para essa pessoa mudar de atitude. Pelo menos é o que eu imagino que seja o que Jesus faria, o que algum representante dele faria. Então, quando a gente estuda o Evangelho, é muito importante a gente fazer uma leitura progressista, porque ele acaba servindo de base para um fundamentalismo muito grande, até mesmo dentro do movimento espírita. Então, é importante a gente esclarecer o que é o adultério. É importante a gente esclarecer na passagem a seguir, quando Jesus é indagado pelos fariseus, por que seus discípulos não lavam a mão às refeições, já que isso era uma prática que era considerada era considerado violentar, quando você não fazia isso, violentar aquilo que Deus queria, né? E Jesus vai dizer o seguinte, olha, vocês são hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, esse povo me honra dos lábios, mas conserva longe de mim o coração, e em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. É o que nós estamos vivendo hoje.
Nós estamos vivendo, principalmente, dentro desse movimento conservador que se apoderou aí nas religiões e no movimento espírita, de pessoas que falam, mas dentro não tem a pureza de querer que o outro tenha um mínimo de condições. Então, a gente vem frisando isso aqui dentro, porque é importante nós começarmos a olhar, a questionarmos o nosso nível de consciência inclusive psicológica, né? Uma questão emocional. Por que eu não quero que o outro tenha nada? Por que eu me comprazo na escravidão daquela pessoa que trabalha dentro da minha casa? Então, assim, Jesus vai dizer muito energicamente para os fariseus: vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa e fazem outra, que mal há em não se lavar a mão. Claro, a gente sabe, tem uma prática de higiene aí, sabemos, na época de Jesus as condições de higiene eram piores, ok, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a pureza de coração, Deus não vai dizer que alguém é bom ou mal porque lavou a mão antes da refeição. E hoje existe um fundamentalismo dentro do movimento espírita que pega todo esse evangelho, que é um dos livros mais conservadores de Kardec, pega todo esse evangelho ao pé da letra e sai por aí divulgando e usando isso contra pessoas que estão em situações precárias, inclusive. Né? Então, eu vou devolver para o Felipe para a gente continuar aqui o estudo. Esse capítulo é um pouquinho mais longo, então, para a gente não se estender muito. Essa questão das mãos não lavadas é a oportunidade que Jesus sempre aproveitava de qualquer situação. A pedagogia dele talvez seja a mais avançada de todos os tempos. Há 2000 anos a gente não consegue imitá-lo, né? Mas é a pedagogia mais avançada, ou seja, ele aproveitava qualquer oportunidade para trazer uma lição. E o que ele coloca aqui, que Kardec nos traz? Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos que faziam caso de consciência. Como a gente estava falando aqui, né, Carla? Não se fala de política, mas em compensação deixa as pessoas pensarem que é legal você ficar espalhando mensagens condenatórias, em vez de fazer esse trabalho. A gente pode pegar um exemplo. Há pouco tempo atrás, a gente está falando, nesse momento, só esse tadinho, né? Reforma da Previdência, e a pessoa ficar falando de o que aconteceu no Carnaval, que aquilo dali não era adequado, e com tanta coisa acontecendo. Vem um outro, em vez de falar dessa questão também, aí fala da questão do STF, que permitiu o sacrifício de animais em religiões que usa esse tipo de trabalho. E a gente está com vários outros problemas e não se olha para o que é essencial. Então, por isso que Jesus chama atenção exatamente para esses pontos. E aí, voltando para o texto de Kardec. A substância é muito simples acabará por desaparecer debaixo da complicação da forma. Nós ficamos observando a forma na hora do conteúdo. E Jesus fala exatamente isso na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 40. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Como é que fica o interior diante dessas atitudes? Cadê a nossa pureza de coração? Cadê a nossa essência, observando como as coisas realmente devem ser? E é por isso que se não me engano, foi o Isaías que falou: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Nós estamos exatamente vivenciando isso novamente. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. Aí a gente vai para o serviço de caridade, a gente vai para a palestra, vai dar passe. E não é só isso. Isso não é pureza de coração. Isso é uma atitude, faz parte dos hábitos, mas não é só isso. Para a gente alcançar essa pureza de coração, precisa de muito mais. Pode falar, Carla. A gente vê 1/3 da população apoiando a ditadura e pessoas votando em nome de Deus, usando o nome de torturadores em processos de impedimento e tudo mais, e as pessoas ainda acham que são puras de coração. Então, eu acho que Jesus, se tivesse aqui encarnado de novo, ia dizer hipócritas, né? Hipócritas, 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 porque aonde está a sua pureza de coração,
querendo torturar o seu próximo, querendo maltratar o seu próximo. Então, assim, é todo um contexto que as pessoas, de novo, estão com os lábios, né, falando e não estão vivenciando. E o principal do evangelho não é falar, é você viver a prática, principalmente dentro do espiritismo, é viver, porque se você tem só a parte intelectual, ou só a parte da sabedoria, ou do conhecimento, chame como você quiser, mas você não tiver a parte moral, e não é desse moralismo que fica julgando o outro pelo WhatsApp, mas a parte dos sentimentos, da transformação, das leis morais, que nós já estudamos aqui, não voa. São duas asas. São duas asas. Para voar, precisa estar em equilíbrio. Se você só vai em uma ou só vai em outra, você cria paradigmas de fundamentalismo, que é o que nós estamos vivendo. Por isso que aqui no Paz e Bem, nós usamos dessa oportunidade que o Mauro Lopes e a TV 247 nos deu, que é para divulgarmos essa espiritualidade plural, para nós estudarmos isso numa nova ótica. E aí, Felipe, aí a gente vai entrar numa outra parte muito importante dessa pureza de coração, que é dos escândalos, porque ele vai dizer o seguinte, que os escândalos são necessários, que os escândalos precisam vir, porque tem muita gente que nos diz que nós estamos vivendo, assim, ai, é tanto escândalo que o mundo não tem mais jeito. Não, tem jeito, e Jesus já falava lá dos escândalos, que se a mão, sobre a mão direita, a mão esquerda, eu vou te devolver a palavra, Felipe. Uhum. Essa ideia do escândalo é importantíssima, até porque a gente vive numa sociedade que adora o escândalo e adora repercutir o escândalo, mas não para pensar sobre as causas e as consequências do escândalo e o que de positivo se pode tirar. E aí, pegando aquilo que o Kardec disse, no item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. E a gente fica nessa situação, a gente repercute o escândalo, mas não para pensar como essas coisas chegam. Ah, precisa prender pessoa, tudo bem. Mas e o que a gente faz com isso? Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser mandada para a polícia, ela não tem que ser linchada, nem moralmente, nem fisicamente. E aí, continuando. A palavra escândalo explica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda de consideração por parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Sendo de dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então nós ficamos realmente nessa situação. A gente às vezes vê uma situação e evita, mas não porque a gente acha que está errado, mas é porque a gente quer evitar aborrecimento. Mas tem aborrecimentos que infelizmente a gente tem que ter para a gente poder superar. E aí, por exemplo, a gente tem determinados escândalos que são até divulgados, mas não têm repercussão, enquanto outros são altamente divulgados, selecionadamente pela grande imprensa ou pela imprensa majoritária. E aí, cadê a reflexão em cima do escândalo? Cadê a atitude evangélica, que deveria ser o entendimento e a mudança de atitude na sociedade? Tirou-se um partido do poder, colocou um outro, trazendo um esquema de corrupção mais nocivos ainda à nação, e a gente continua vivenciando um sistema que só empobrece cada vez mais as pessoas. Esse é o maior escândalo. E aí não se faz aquela reflexão. Mantém-se uma pessoa inocente na cadeia, como muitos inocentes estão na cadeia, e depois dá uma indenização, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso não é pureza de coração. A pureza de coração é colocar também a justiça, as coisas no devido lugar. E nós não estamos colocando isso da maneira adequada. E aí no item 13, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mais só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, essa manutenção desse sistema perverso é consequência da maldade nossa, porque a gente está contente com isso. Quem está insatisfeito
que somos nós, por exemplo, estamos aqui falando, mas não em nenhum momento a gente está pegando uma pedra e jogando na cabeça de ninguém, nem ficar perseguindo ninguém no WhatsApp, nem nas redes sociais, colocando robô, para ficar perturbando a vida de ninguém. Nós estamos aqui procurando utilizar a nossa inteligência para tornar a sociedade melhor. É preciso falar dessas coisas, mas sabendo que também é preciso ter uma proposta para substituir esse sistema que está aí. Se nós não temos a proposta ainda fechada, é o momento de nós utilizarmos a nossa inteligência, nosso atributo divino, para reorganizar tudo isso. E é importante, né, nós falarmos, né, que ele diz aqui uma coisa muito importante, né, ele diz assim, olha, meus bem-amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. Então, assim, ensinaremos o sentido exato das palavras e mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e entre o que é. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, que aparentemente está tudo caótico, né? No fundo, existe uma ordem divina aí, que existe a necessidade da sociedade questionar tudo isso que está passando. Então, questionar à luz do evangelho, à luz daquela espiritualidade que cada um tem e acredita, mas questionar com valores que promovam um bem-estar coletivo. E é isso que nós estamos sendo testados todo dia. A gente pode escolher por falta de consciência, por falta de percepção, por falta de cultura, por falta de conscientização política, por falta de educação, qualquer coisa, a gente pode escolher o outro lado, mas sabendo que isso tem um ônus para a sociedade, tem um ônus para o indivíduo, e que futuramente nós vamos ter que responder por isso. Então, quem escolheu a outra parte, como nós também vamos responder por outras coisas, porque ninguém é perfeito. Mas é importante, nesse momento que a gente quer mudar a sintonia do planeta vibracional, que nós possamos realmente ser artífices disso, assumir isso, resistir ao mal. E, como Jesus dizia, ser enérgico na hora que tiver que ser enérgico, mas sem odiar, sem ódio. Então, eu vou passar para o Felipe para as considerações finais, para a gente poder encerrar esse capítulo, que isso também é pureza de coração. Ele vai falar aqui dos olhos fechados, se você quiser entrar nisso, não sei se você quer entrar nessa parte aqui. Vou passar para você, Felipe. Tranquilo, Carla. Essa questão dos olhos fechados tem a ver exatamente com... Tudo bem que aqui nós temos uma... É interessante observar nesse trecho, porque é uma médium que era cega, não me lembro se é de nascença ou uma pessoa que ficou cega, isso não fica claro no texto, mas tem essa questão de nós repensarmos o que os olhos do corpo e os olhos do espírito. São os olhos de ver e os olhos que apenas olham, não observam. E a pureza de coração faz com que nós olhemos com os olhos do espírito. Os olhos que vão nos ajudar a tomar uma atitude mais adequada, a olhar com um olhar espiritual, observando que as pessoas não são somente aquele ser que está na nossa frente. São espíritos imortais, espíritos que têm um potencial de fazer coisas fantásticas, mas que depende apenas delas essa melhoria. E é claro, da nossa parte, também, se a gente puder, por exemplo, não direcionar um pensamento negativo, mas tentar fazer um desejo de que ela melhore, desejo de que ela acerte, esse é o nosso papel de estudantes da doutrina espírita. Podemos discordar, todos nós discordamos uns dos outros, mas em nenhum momento a gente deve pichar a pessoa, em nenhum momento a gente deve linchá-la virtualmente, ou fisicamente, ou verbalmente. Estamos aqui todos encarnados para a nossa autoeducação. E a autoeducação também passa por essa educação. Essa educação na hora de falar, na hora de pensar, na hora de agir. E a gente tem que aprender a controlar esses impulsos exatamente para abrir esses olhos do espírito. E aí é interessante porque aqui o Cura Darcy, né, que foi um padre, né, fala que cura
confunde, né, que cura era um cargo dentro da igreja, né, que cuidava da cúria, e ele tinha por hábito, ele tinha uma característica de, me chama de mediunidade curadora, e perguntar por que então não abre os olhos dela. Falou, olha, não é o momento de abrir os olhos físicos, mas de exercitar os olhos do espírito. E todos nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, que ainda estão muito fechados, em todos os sentidos. E acho que também o físico aqui para o pessoal que ainda está acreditando nessa ladainha toda que está acontecendo aí no cenário político e econômico, né? Tem gente que parece que está de olhos bem fechados. Esse é um filme do Kubrick, né? Mas que retrata bem a realidade que a gente está vivendo hoje, se a gente for fazer um paralelo, né? O Kubrick lá atrás já foi meio que genial nesse filme dele. Então, para vocês que estão aqui hoje com a gente no Paz e Bem, nós vamos encerrar. E nós vamos dizer o seguinte, por favor, leiam o Evangelho, deixem suas dúvidas, seus comentários, nós somos o Sejus. Quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós estudamos temas ligados à justiça social sob a ótica espírita, mande uma mensagem no Facebook, na nossa página, uma mensagem privada, que nós adicionamos ao grupo. Você faz um teste, vê se você gosta, se você quer debater com a gente. Nós temos esses temas mais específicos no canal do Sejus. Mas aqui é o Paz e Bem. Clique aí e veja se você gostou do vídeo, dá o seu gostei. Obrigada, Felipe. Um beijo grande e até a próxima. Beijo, Carla. Beijo a todos os nossos participantes.